Olá, meus amores, tudo bem? Olha, a nossa videoaula de hoje é sobre sinais gráficos, um assunto bastante importante que com certeza vocês já estudaram, alguns sinais vocês já conhecem, mas eu percebi que ainda assim vocês cometem alguns errinhos. Eu acredito que por esquecimento, ou melhor, por desatenção. Muitos erros que vocês cometem acontecem por desatenção. E é por isso que quando nós estamos escrevendo, é muito importante prestar atenção nas palavras que escrevemos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês os principais sinais gráficos, que com certeza grande parte desses vocês já conhecem, mas prestem atenção ao uso, ouçam as minhas dicas e o mais importante, não se esqueçam de utilizá-los, não se esqueçam, porque vocês vão perceber que se vocês esquecerem, é provável que mude o sentido da palavra ou o som da palavra. Às vezes vocês estão escrevendo e vocês não se dão conta que sem aquele sinal, ou com aquele sinal, dependendo da palavra, você está modificando a pronúncia que se vai ter dela, ou até o próprio sentido dela, tá? Então vamos aos sinais, prestem atenção e não se esqueçam de utilizá-los nos momentos corretos, tá? Vamos lá. O nosso primeiro sinal gráfico é o acento agudo. Ele é utilizado para destacar a sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba forte de uma palavra. Por exemplo, café. Observem que a palavra café, o acento forte, né, o som forte, fica na sílaba fé. E aí nós marcamos com o acento agudo esse som forte. O mesmo ocorre, por exemplo, com cipó. Esse cipó, né, a sílaba tônica é o pó, e nós marcamos então o acento agudo para destacar esse som forte. Significa que todas as palavras terão acento agudo? Não. Mesmo que haja uma palavra que tenha sílaba forte, nem sempre essa sílaba será acentuada, tá? Existem regras que nós chamamos de regras de acentuação, que nós veremos mais para frente, para a gente aprender a acentuar essas palavras, seja com um acento agudo, seja com um tio ou com um acento circunflexo, tá? Estudaremos isso mais adiante. Nem todas as palavras têm acento agudo, tá? Como, por exemplo, a palavra cadeira. Na palavra cadeira, nós temos uma sílaba forte, que é a palavra dei, né? Cadeira, né? Esse dei é o som forte da palavra. Porém, é uma palavra que não é acentuada. É a mesma coisa que ocorre, por exemplo, com porta. Quando eu falo porta, o som forte é por, né? Porta. Então, o som forte é por. Porém, não é uma palavra acentuada, não recebe acento agudo, tá? Então, o acento agudo, ele é utilizado em alguns casos para marcar a sílaba tônica, mas isso não significa que todas as palavras vão ter acento agudo nessas sílabas tônicas, tudo bem? Muito importante, então, se lembrar disso. O nosso próximo acento é o acento grave, que ele é usado para indicar a união de duas vogais, que é a vogal A mais a preposição a. Quando isso ocorre, nós temos o acento da crase, que é esse acento ao contrário, né? O agudo, ele tem a posição virada para a direita e a crase, ele tem a posição virada para a esquerda. Então, a crase, ele apresenta uma posição contrária ao agudo, tá? O fenômeno da crase nós estudaremos também mais adiante, porque não é matéria do sexto ano. Por enquanto, é só importante vocês se lembrarem que a união do artigo a, né, dessa vogal a, o artigo a, mais a preposição a, gera o a com crase, tudo bem? O próximo sinal gráfico que veremos é o cedilha. O cedilha, ele aparece junto com a letra C.
E quando isso ocorre, esse C cedilha se torna com som de S, tá? Ele faz aparecer o som do S. Ele só pode ser usado, tá? Antes das vogais A, O e U. Depois de outras vogais como, ou melhor, antes de outras vogais como I e E, ele não pode ser usado, tá? Então, ele só pode ser usado acompanhado das vogais A, O e U. Então, leia as palavras: maçã, caroço, açúcar. Percebam que o cedilha aí, né, o C cedilha, está acompanhando as vogais A, O e U. Nunca vem acompanhado de E e I, ok? E percebam que, ao utilizá-lo, nós temos aí o som de S, né? Nós escrevemos com C cedilha, mas o som produzido, o som nós chamamos de fonema. O fonema produzido é o fonema S, ele tem o som de S. É por isso que às vezes geram dúvidas, né, ao escrever, porque quando nós falamos, por exemplo, açúcar, né, nós temos que lembrar que a escrita é com C cedilha, mas talvez a gente confunda na hora de escrever porque o som é do S, ok? Mas lembre que se escreve com C cedilha. Então, resumindo, o cedilha nós usamos na letra C, né, para acompanhar as vogais A, O e U, ok? E ele sempre vai fazer a palavra ter o som do S. O próximo sinal gráfico é o tio. O tio, ele é utilizado para marcar na escrita a nasalização de uma vogal. Ou seja, é uma vogal nasal. É aquela vogal em que o som dela não sai pela boca, e sim pelo nariz, tá? Então, reparem, por exemplo, quando eu falo A, esse A, o som está saindo pela boca, né? É um som que sai totalmente pela boca. Como, por exemplo, quando eu falo amor. Tá vendo? Ó? Amor. Certo? Então, esse A sai pela boca, o som. Agora, quando eu falo esse ele não é o mesmo som de A. O A sai pela boca, o som, mas o sai pelo nariz. Tanto é que se vocês fecharem o nariz com os dedos, vocês vão sentir o seu nariz vibrar e encher de ar quando falar Por que que isso acontece? Porque o som está tentando sair pelo nariz, ok? Então, toda vez quando você tiver esse som vocálico saindo pelo nariz, nós marcamos o tio aí para indicar essa nasalização, tá? Então, por exemplo, ação, tá vendo? Olha o som saindo pelo nariz. Coloca o dedinho no nariz que vocês vão sentir esse som saindo pelo nariz. Então, ação, põe, tá vendo? Oin, tá tentando sair pelo nariz o som. Então, o tio, ele marca essa nasalização da vogal que tenta fazer o som sair pelo nariz, ok? Temos também o acento circunflexo como sinal gráfico. Ele, ao contrário do acento agudo, faz o som sair fechado. Então, o acento agudo, ele é usado, lembra, para marcar a tônica, que é o som forte, tá? O acento circunflexo, ele também marca o som forte da palavra, tá? Ele é utilizado sempre na tônica. Porém, a diferença entre os dois é que o acento circunflexo vai marcar um som fechado. Já o acento agudo marca um som aberto, ok? Então, por exemplo, bebê. Ó, bebê, o som forte, a tônica, é o B, o último B, né? Bebê. Então, nós temos o som forte ali no último B. Só que ele é um som fechado, né? Porque se eu falasse com som aberto, eu teria que falar bebê. Mas não é bebê, é bebê.
Então, o som é fechado. Quando eu tenho um som fechado, né, uma sílaba tônica forte fechada, nós marcamos o acento circunflexo, tá? O mesmo ocorre com vovô. Ó, o som forte, a tônica é no último vô, e é um som fechado, vovô. Aí eu tenho que marcar com acento circunflexo. Se fosse um som aberto, eu teria que marcar com acento agudo. Tanto é que se eu falar com acento agudo, a palavra vovô, colocar o acento agudo no final, eu faço virar outra palavra, vira vovó. Então, ó, o vovó é com acento agudo, porque o som é aberto, ó, vovó, vó, tá vendo? Então, uso o acento agudo. Agora, quando o som é fechado, eu tenho que usar o acento circunflexo. Vovô, tá vendo? Acento circunflexo. Por isso que não pode esquecer de usar o acento e também não pode errar o acento, porque às vezes você vai fazer a palavra virar uma outra palavra, como é o caso de vovô e vovó. Se você falar vovó com som aberto e colocando acento agudo, é vovó do sexo feminino, né? É a mulher. Agora, se você fala o vovô, é com acento circunflexo que indica um homem, certo? Então, olha a importância desse sinal gráfico, né? De não errar o sinal gráfico, ok? Nós temos também um outro sinal gráfico que é o apóstrofo. Esse com certeza é uma novidade. O apóstrofo é um sinal gráfico que é utilizado para indicar a junção de vogais iguais, né? Nós chamamos isso de supressão. A supressão é quando você junta vogais, fazendo elas se tornarem uma só. Então, quando eu falo, por exemplo, pingo da água, né? A palavra pingo da água, percebam que eu tenho a junção do da com o água. E aí o que acontece? Como eu tenho a palavra da, que termina com A, e a palavra água, que começa com A, quando isso ocorre, quando eu tenho a junto, eu posso suprimir, ou seja, eu posso juntar os dois As em um só. E aí, para mostrar essa supressão, para mostrar esse apagamento de um dos As, eu coloco o apóstrofo, tá? Então, isso que acontece, por exemplo, com pingo da água, que vai virar pingo d'água. O pingo d'água, você tem aí a supressão do primeiro A, né? E coloca o apóstrofo no lugar para mostrar que foi tirado um A, que foi o da água, né? Que aí virou d'água, certo? E o nosso último sinal gráfico é o hífen. O hífen, ele é um sinal gráfico que é usado para separar sílabas, né? Ou para mostrar a ligação de palavras compostas ou a união de pronomes ao verbo, tá? Então, por exemplo, maçã. Olha, a palavra maçã, eu estou separando o ma do sã, né? Porque aí eu estou dividindo as sílabas, né? Então, maçã, certo? Então, aí eu tenho o hífen sendo usado para separar sílabas. Mas eu posso usar o hífen também para juntar, né? Fazer essa união do verbo com o pronome. Então, por exemplo, daily, né? A palavra daily, nós temos aí duas palavras. Daily, que é o day, do verbo dar, e o lhe, que é o pronome, né? Dei-lhe, que significa dei a você, né? Então, por exemplo, dei-lhe o caderno, né? Dei a você o caderno. Então, esse lhe indica esse a você, a alguém, tá? E aí, para juntar esse pronome ao verbo, nós usamos o hífen como ligação, ok? E temos também para juntar os substantivos compostos, né? São palavras compostas aí. Então, por exemplo, cor-de-rosa. Esse cor-de-rosa, eu estou juntando palavras que geram o nome. Então, aí, o cor-de-rosa, nós temos aí o nome de uma cor, né? Que também pode funcionar como adjetivo, dependendo da frase, né? Pode ser uma característica também, ok? Então, para estabelecer nomes compostos, né, palavras compostas, nós juntamos aí essas palavras com o hífen,
ok? Bem, pessoal, é isso. Chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que todos tenham entendido sobre os sinais gráficos. Caso tenha alguma dúvida, entrem em contato comigo que eu explico, ok? Um beijo e até a próxima videoaula.